Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos aí que estejam assistindo estejam bem e motivados, porque hoje nós vamos iniciar o nosso curso de inclusão educacional sob o enfoque da psicologia aqui na plataforma da EducaPsi. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula e eu quero desejar as boas-vindas a todos e convidá-los, para vir comigo nesse momento de aprendizagem e de construção conjunta de conhecimento. Então, vou começar, me apresentando. Eu sou Elisa, eu sou psicóloga e doutoranda em psicologia. Já deixo meu e-mail aí para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, para a gente conversar, trocar ideias. Estou à disposição. E antes da gente começar, quero contar um pouquinho mais de mim, da minha formação, um pouquinho da minha história, de como que aconteceu o meu envolvimento com esse tema da inclusão educacional. Acho que é sempre importante a gente olhar para a nossa história, saber de como que aconteceu o nosso percurso, até a gente chegar onde está, o que nos motivou. Então, como eu falei, eu sou psicóloga, mas o meu encontro com esse tema, o meu envolvimento, acontece bem antes na minha vida, bem na minha infância. Quando eu ainda era criança, eu sempre me questionei, onde que estavam as crianças com deficiências? Por que elas não ocupavam as mesmas salas de aulas que as outras crianças? Porque eu não via, geralmente, crianças com deficiências nas mesmas escolas, Eu acho importante, destacar que eu cresci num lar, com pais muito comprometidos com a educação, de profissionais da educação, então essas questões sempre me acompanharam. Aí depois, quando me formei, no ensino médio, me formei em 2011, em 2012 eu iniciei os meus estudos em psicologia, decidi cursar psicologia e ingressei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E no decorrer da faculdade, eu me interessei por várias áreas da psicologia, mas lá no final da graduação que eu me envolvi com a psicologia educacional, psicologia escolar e com a inclusão educacional, Voltou esse desejo de estudar mais a inclusão educacional e de entender mais esse processo. E aí o meu TCC foi sobre o tema, conversei com uma professora que me orientou nessa questão, e o TCC foi sobre a inclusão educacional de adolescentes com deficiência visual, para entender como que era o processo de inclusão para esses adolescentes com deficiência visual. Aí eu me formei em 2016, depois de formada eu fui trabalhar em um CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. E apesar de não ser relacionado exatamente com o tema da inclusão, foi um momento muito importante, que eu pude ter contato com várias pessoas, A assistência social nos possibilita isso, essa ampliação de um olhar, e com certeza foi muito importante para a minha formação. E aí, em 2018, eu inicio o mestrado no programa de psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. E depois, no ano de 2019, faço mudança de nível para doutorado direto, com esse tema, da inclusão educacional, estudando a inclusão educacional para deficientes intelectuais da educação básica do ensino fundamental 1, então, e também entendendo na perspectiva de pais, de professores, e fazendo uma relação com o contexto das habilidades sociais, com esse campo teórico e prático das habilidades sociais. E aí, agora, depois de me apresentar, quero apresentar o objetivo, então, do nosso curso, que é o de propiciar conhecimentos referentes à inclusão educacional de pessoas com deficiência em escolas regulares, no que tange aos marcos históricos do processo, diferentes concepções, legislação vigente, principais dificuldades para alunos, familiares e professores, e, por fim, no que se refere à atuação do psicólogo. Então, esse curso tem por esse objetivo, trazer esse enfoque da psicologia, esse olhar da psicologia para o processo de inclusão educacional de pessoas com deficiência, entendendo a atuação do psicólogo. E ele se justifica, porque a inclusão educacional de pessoas com deficiência, apesar de importantíssima, ela ainda enfrenta uns desafios de efetivação prática, de falta de conhecimento, apesar de ter muitos estudos na área, ainda existe essa ausência de consenso teórico, e como eu falei, a inclusão é importantíssima, não só para os alunos com deficiência, mas para todos os que constituem constituem na comunidade escolar todos os elementos dessa comunidade, tanto para colegas como para pais e para
professores, né? Então ela perpassa por todos esses elementos e o psicólogo educacional escolar ele é figura importante nesse contexto, né? E responsável inclusive, né, pela integração desses elementos e por tornar a inclusão educacional mais possível, né? Então por isso esse curso justifica, né, diante da relevância do tema, das problemáticas encontradas na prática e da importância do psicólogo nesse contexto. E agora, né, vou apresentar para vocês o conteúdo do nosso curso. Nós vamos ter 10 aulas. A nossa primeira aula, né, que é a de hoje, fiz as apresentações, vamos fazer umas reflexões iniciais juntos e vamos começar a entender os marcos históricos do processo de inclusão educacional das pessoas com deficiência. Na nossa segunda aula, né, nós vamos continuar vendo esses processos históricos. Por que será que é importante, né, entender a história? Porque a gente precisa saber, né, entender de onde a gente veio, para entender o que está acontecendo, onde a gente está, para entender também onde a gente quer chegar, né? Tudo na nossa sociedade, né, todos os conhecimentos, as concepções, as nossas crenças, elas foram sendo construídas historicamente, né, e socialmente. Então, tudo que, né, foi sendo construído influencia o que a gente tem hoje, né? Então é importante a gente olhar para essa história para a gente entender a inclusão hoje, né? Entender tudo que perpassa esse contexto. E aí nós vamos começar a ver também o histórico legislativo. Aí na terceira aula, né, nós vamos ver essas concepções atuais de legislação vigente. E a questão da legislação, ela é de extrema importância também, porque qualquer profissional atuando na área, né, inclusive o psicólogo, precisa entender o que está estabelecido, né, para entender como que a inclusão deve se efetivar na prática, né? Então esse conhecimento da legislação ele é imprescindível. E lá na quarta aula a gente vai entender como fazer a inclusão de fato, né, encontrando, né, as respostas nas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e na Lei Brasileira de Inclusão. E vamos ver também sobre as especificidades e diagnósticos de cada deficiência. Então é uma aula bem importante, com conceitos bem importantes. Aí, né, na nossa quinta aula, a gente vai ver, né, sobre a perspectiva de alunos, pais e professores diante do processo de inclusão, né, ver como que é a inclusão para cada um desses elementos que constituem a inclusão. Na sexta aula, nós vamos ver as barreiras e os entraves ao processo de inclusão, né, as problemáticas na prática, né, como que todos esses problemas impactam, né, entender os problemas também é importante, né, para entender o que precisa melhorar, o que precisa ser feito. Aí, na partir da nossa sétima aula, a gente vai trazer um pouco mais do enfoque da psicologia, né, diretamente, porque vamos ver a atuação do psicólogo escolar no contexto da inclusão. Na oitava aula, né, vamos ver a atuação do psicólogo na inclusão, não só do psicólogo escolar, mas também do psicólogo em contexto clínico, em contexto institucional. E na nona aula, vamos ver o campo teórico e prático das habilidades sociais na atuação na inclusão educacional. É importante a gente ter uma perspectiva teórica, uma perspectiva prática que nos oriente nesse trabalho da prática, né, nos dê subsídios para a atuação. E na décima aula, que é a nossa última aula, nós vamos ver o contexto da pandemia de Covid-19 e a inclusão educacional, né, entender como que essas questões da pandemia, né, os impactos para o ensino, né, o ensino remoto, afetaram o contexto da inclusão e o que pode ser feito nesse contexto. E, por fim, nós vamos encerrar o nosso curso, né, eu espero que ao longo desse caminho, né, dessas 10 aulas, quando a gente chegar lá no final, sejam levantadas, né, várias questões, esclarecidas várias questões, vocês possam fazer várias reflexões, ter várias ideias, que tenham tido várias questões, né, iluminadas, esclarecidas, para a gente então entender esse processo de inclusão educacional. E aqui, né, eu começo a reforçar que a gente vai tratar nesse curso especificamente sobre a inclusão educacional de alunos com deficiência. Porque a inclusão ela tem um sentido e um contexto muito mais amplo, né? Ela se refere a incluir todos, né, no sistema educacional e vários outros grupos, mas aqui nesse curso a gente vai focar nos alunos com deficiência. Inclusive, né, já ressalto aqui o termo com deficiência, né, o termo aceito atualmente, né, em concordância geral é o termo pessoa com deficiência, né, não é pessoa portador de deficiência, não é pessoa com necessidades especiais, pessoa com necessidades educativas especiais, pessoa especial, pessoa excepcional,
Não, né? O termo que a gente tem é o termo pessoa com deficiência, né? Portanto, alunos com deficiências. E agora, né, eu quero então propor algumas reflexões, né? Quero que vocês parem aí, pensem, respirem, relaxem e se voltem lá para a história educacional de vocês, né? Quero que vocês se perguntem aí, né? Eu tive a oportunidade de conviver com alunos com deficiências, eu tive a oportunidade de aprender com todas essas diversidades, com todas essas diferenças, e com quantos alunos eu convivi no decorrer da minha história na educação. E como que acontecia o processo de inclusão desse aluno, né? O que era feito para ele ser incluído, como que era a relação com professores, com o aluno, com a família. Quero que vocês se questionem tudo isso para a gente poder, né, refletir. E essa questão, assim, ela é engraçada porque eu sempre, quando estou, né, dando cursos de presenciais, né, ou palestras, eu sempre gosto de fazer essas perguntas para a turma, né? E aí eu peço para as pessoas levantarem a mão, né? Quem teve colegas com deficiência, seja lá na educação básica, né, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, ou posteriormente, né, na graduação ou pós-graduação, aí eu peço para as pessoas levantarem a mão. Infelizmente, pouquíssimas pessoas levantam a mão, porque a gente vê que a inclusão, ela ainda, como eu falei, né, ela enfrenta vários desafios e ela ainda não consegue ser total, né? E de mais antigamente, né, por exemplo, quando eu estudava, né, na educação básica, né, no ensino fundamental, ensino médio, principalmente, né, na educação infantil, ensino fundamental 1, eu não tive convivência com alunos com deficiência, né, tanto que eu me questionava, né, onde que esses alunos estavam, né, e isso que a gente geralmente vê, né, há uns anos atrás, as pessoas com deficiência, infelizmente, elas estavam em menor número nos sistemas regulares de ensino, né? A gente viu que isso nos últimos anos, felizmente, né, aumentou o número de matrículas das pessoas com deficiências na educação básica, no ensino regular, mas a gente ainda vê essas problemáticas, né? Então, por isso que eu gosto de propor essas reflexões iniciais e já trazer essa questão dessa problemática. E, né, outra questão aqui para a gente refletir é que quando a gente fala sobre a educação especial, sobre a inclusão educacional, várias questões nos vêm à cabeça, né? Seja de um profissional que já está atuando na área, seja de uma pessoa que quer ter o primeiro contato com o tema, né? E várias questões, né, são levantadas, várias dúvidas, né? Por exemplo, o que é a inclusão educacional? Quem são os alunos, né, em inclusão? Quais os desafios permanecem na atuação da prática, quais as leis que regulamentam a inclusão, como que atuar de fato na inclusão, e a família e a escola nesse contexto. Então são vários pontos de dúvidas, várias questões que podem ser levantadas, e o que eu quero falar para vocês é que várias dessas questões, elas são comuns, né, de aparecer, mas todas a gente vai conseguir trabalhar nesse curso e sanar essas questões. Aí agora, né, para a gente começar a nossa aula de hoje propriamente dita, eu quero passar 2 videozinhos para a gente poder refletir.
up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. Então, né, pessoal, vocês viram, né, nesses dois vídeos a inclusão acontecendo. Mas são dois contextos, né, não propriamente de sala de aula, mas são contextos de relação humanas bem próximas, né, de relações sociais. Mas a gente vê que a inclusão acontece, mas que a pessoa com deficiência ainda enfrenta muitas barreiras, né? A gente tem um videozinho, né? O primeiro, né? Um videozinho maior, né? Que vai mostrar que toda vez, né, que o menininho, né, com deficiência, ele tentava se aproximar, algo acontecia que ele ia para longe, né? Ele ia se desfazendo, e isso são as barreiras e os entraves que a pessoa com deficiência enfrenta para realmente ser incluída na sociedade, nos sistemas educacionais. Mas a gente vê, né, que basta uma mudança de perspectiva, uma mudança de atitude para que a inclusão de fato ocorra, né? Nos dois vídeos, né? Tanto no vídeo maior, né, que é o de animação, a menininha chama a criança com deficiência, e aí de fato ele passa a ser incluído, né? No vídeo, né, que os meninos estão jogando aí o basquete, a gente vê, né, a empatia, né, como que eles se colocam aí na mesma perspectiva da criança com deficiência, né? E aí de fato a inclusão ocorre, né? Tem esse pertencimento e a inclusão propriamente dita. Então a gente vê tanto que a inclusão é bonita e tanto que ela é importante para todos os envolvidos, e quanto que há necessidade da gente promovê-la e de estudá-la. E aqui, né, por fim, eu trago uma frase que eu sempre quero, né, trazer uma frase ao final das nossas aulas para a gente poder discutir, mas eu trago essa frase aqui antes da gente começar o nosso conteúdo, que é a seguinte: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. E é disso que a gente vai falar ao longo do nosso curso, ao longo das nossas aulas, de diferenças, de diversidade, de aceitação dessas diferenças, mas também vamos falar, né, de igualdade, de direitos e de aceitação e de prover, né, esses direitos. Então agora, né, vamos começar o nosso conteúdo, que hoje nós vamos ver os processos históricos, né, da inclusão. Vamos começar então vendo esses marcos históricos do processo de inclusão educacional. E quando a gente fala, né, desses processos históricos da história das pessoas com deficiência e depois, né, posteriormente, da história da inclusão educacional, a gente fala de alguns momentos, né, desses 4 momentos. Né? Primeiramente, né, de total exclusão e segregação na sociedade, e depois, né, de momentos com primeiras tentativas de reinserção e do nosso período atual. Então a gente tem aqui, né, na Antiguidade e na Idade Média, período de total exclusão e de segregação das pessoas com deficiência. Já na Idade Moderna, né, início do período contemporâneo, houve as primeiras tentativas de reinserção das pessoas com deficiência, né, a partir, né, do século XVI, mais ainda diante de períodos de total exclusão. E aí a gente caminha para o nosso período atual, que se alterna ainda nessa dinâmica da exclusão e da inclusão, né? Como eu falei, né? A inclusão ainda enfrenta vários desafios, as pessoas com deficiência ainda enfrentam várias barreiras, e esses períodos que se alternam, né? Que tem a presença dessas duas questões, tanto da exclusão quanto da inclusão, que a gente vai discutir ao longo do curso. Então, hoje, né, como a gente vai falar desses processos históricos, a gente vai entender que primeiro houve a exclusão. Então, né, ao tratar, né, da história das pessoas com deficiência, né, nos deparamos com um lugar que elas ocuparam por muitos anos na sociedade, né, e sobre esses processos que levaram primeiramente à exclusão.
E aí, então, né, diante desse contexto, é importante a gente entender o que é a exclusão. E eu trago aqui, né, a concepção da Bader Sawaya, que é uma pesquisadora brasileira. Ela tem um grupo de pesquisa sobre o tema, inclusive esse livro, As Artimanhas da Exclusão, que possibilita, né, vários esclarecimentos e que eu indico para vocês poderem ler, que ela vai falar, né, que a exclusão ela pode ser entendida como um processo sócio-histórico, o qual influencia toda a esfera social. É um processo complexo, multifacetado e dialético, pois só existe em relação à inclusão. A sociedade, portanto, exclui para incluir, e tal condição mantém a ordem social desigual e dá um caráter ilusório à inclusão. Então a gente vê, né, que nos períodos das primeiras civilizações houve essa total exclusão das pessoas com deficiência na sociedade, para depois criar então meios para a inclusão. Então a inclusão vem dessa exclusão, então por isso que tem esse, né, caráter desigual, né, e caráter ilusório. Então aqui, né, mais um pouquinho do que a Sawaya fala. A exclusão é um processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É um processo sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão, como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado. É um processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é uma falha do sistema devendo ser combatida como algo que perturba a ordem social. Ao contrário, ela é produto do funcionamento do sistema. Então a gente tem essa exclusão que é produto do funcionamento do sistema, né, de como que a sociedade veio se comportando, né, desde, né, os primórdios, de todas essas construções históricas e sociais. Então a gente tem essas concepções de exclusão que muitas vezes, né, elas são, que fala, né, que elas são veladas, que elas são sutis, né, mas elas são ainda presentes e muitas vezes atreladas nessas condições de inclusão. Né? Então fica essa dinâmica da inclusão e exclusão permanente ainda na nossa sociedade. Então, né, na história assim, das pessoas com deficiência, da inclusão educacional, a gente, os estudos, né, nos mostram que houve muito tempo esse lugar de exclusão. E as pessoas, né, com deficiência, elas foram deixadas por muitos anos, né, durante vários períodos, esses campos mais marginalizados da sociedade. Aqui, né, tem uma frase, né, que eu gosto bastante, né, que fala que ela possibilita, né, esse entendimento. A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os portadores de deficiência, marginalizando e os privando de liberdade. Essas pessoas, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram alvos de atitudes preconceituosas e ações impiedosas. Né? Uma frase do Maciel de 2000, por isso que o termo portadores de deficiência, né, tá presente ainda, né, porque é 2000, um ano de 2000, mas isso, né, esse termo já caiu em desuso, que a gente usa hoje a pessoa com deficiência. E aí, né, então, como por vários anos, né, as pessoas com deficiências ocuparam esse lugar de exclusão, desde, né, das primeiras civilizações, desde a antiguidade, eu trouxe aqui pra gente ter esse entendimento, né, da Grécia Antiga e Roma Antiga, né. Na Grécia Antiga, então, tinha essa concepção de eliminação e abandono das pessoas com deficiência. Elas eram tidas, né, como sub-humanos, muitas vezes, né, atiradas, né, de precipícios, né, de lugares altos, né, então destinadas mesmo à morte, né, como mostra aqui nessa figura. Porque na Grécia, né, tinha essa ideia, essa valorização do corpo saudável, do exercício físico, né, de manter a boa forma, né, manter a boa forma era uma questão social. A Grécia, né, é o lugar, né, que nasce o esporte, né, as Olimpíadas, então tinha toda essa consagração do corpo são. Era também, né, as pessoas elas tinham que ter essa boa forma e um bom porte físico, né, para lutar em guerras. Então as pessoas com deficiência mesmo não eram aceitas, eram tidas como sub-humanas e destinadas à morte. Aí já na Roma Antiga, né,
ainda permanecia essa grande questão da discriminação e do preconceito. As famílias, né, que tinham pessoas com deficiência, elas podiam decidir, né, em sacrificar os filhos ou deixá-los à mercê da morte, né, que era abandoná-los, né, em lugar perigoso, para ver se sobreviviam ou não. Então, por isso era considerado, né, inútil a existência deles, né, eles eram tratados mesmo como descartáveis, mas tinha a possibilidade deles serem resgatados, né. Quando uma família abandonava uma criança com deficiência, tinha a possibilidade, né, dela ser resgatada por alguma família, né, e criada por essa família, geralmente famílias, né, mais pobres, mas para fins comerciais, né, mesmo, para cumprir, né, com funções que nenhuma outra pessoa da sociedade queria cumprir, né, para ser destinados a trabalhos, né, quase que escravos, né, ou para prostituição, era nesse sentido. E aqui, né, agora na Idade Média, né, voltando para a Idade Média, a gente tem essa concepção, né, essa questão forte, né, da Igreja Católica, e as pessoas com deficiências, elas eram tidas como loucas, né, ou retardadas, ou como interpretação como sinal de possessão demoníaca. Então tinha essa questão, né, da igreja, então as pessoas elas eram, né, relacionadas a essas questões demoníacas, né, as pessoas com deficiência, que poderia então atrair má sorte nas famílias a que elas pertenciam. Por isso, né, muitas vezes elas eram abandonadas, né, ou destinadas a maus tratos, ou até à morte. As famílias, né, quando tinham uma criança com deficiência, as abandonavam também. E aí, né, mas muitas vezes elas eram abandonadas, né, tinha aquela questão da roda, né, dos enjeitados, e aí era comum, né, que elas fossem acolhidas em instituições mantidas pela Igreja Católica, né, então era comum essa segregação das pessoas com deficiências em hospitais e asilos mantidos pela Igreja, né. Mas essas instituições, muitas vezes, elas eram incapazes de atender a todos, e muitas pessoas com deficiência, né, continuavam, né, marginalizadas, vagando nas ruas, ou serviam, né, como bobos da corte, né, para entreter, servir como atração mesmo para as pessoas, né, diante da deficiência. E aí, né, a gente vê, né, que em períodos posteriores há uma luz no fim do túnel, aparece essa luz no fim do túnel, que é quando, né, médicos, pedagogos e pesquisadores, né, desafiando todas essas concepções que existiam, né, esses conceitos vigentes de que as pessoas com deficiências elas eram ineducáveis, né, eram destinadas, né, subhumanos, né, destinadas ao abandono. Alguns, né, pesquisadores, né, começam a então acreditar na educação dessas pessoas que eram até então consideradas ineducáveis, né. Portanto, nessa sociedade, né, em que a educação era um direito de poucos, houve uma dedicação para ensinar as pessoas com deficiência. Aí aqui, né, a gente, quando as questões começam a mudar, né, mas diante de uma sociedade ainda muito excludente, que pregava essa segregação, há essas primeiras tentativas de mudança, né, com destaque, né, para pensamentos, né, de filósofos, né, como Locke, como Rousseau, e de educadores, né, como Pestalozzi, e médicos, né, como o Ittardi, entre outros, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, a nossa próxima aula, a gente vai entender nessas questões históricas, né, vamos continuar vendo esses processos históricos, dessas primeiras tentativas de mudança, até ver todos os movimentos que aconteceram na sociedade, que se encaminharam diretamente para a inclusão educacional. Então a gente vai ver os processos históricos, os principais pesquisadores e educadores que foram importantes nesse contexto, os dois momentos históricos aqui no Brasil da integração educacional e da inclusão educacional, os principais documentos internacionais e movimentos internacionais que aconteceram, que influenciaram esse contexto, e as principais leis brasileiras que agora de fato contemplam a inclusão educacional. E antes da gente finalizar, eu quero indicar um filme para vocês. Aqui ao longo do nosso curso, sempre ao final das nossas aulas, eu vou trazer uma indicação de filme, né, porque os filmes eles trazem um rico material para a gente entender. E existem vários filmes, né, voltados para a questão da inclusão educacional, para a inclusão social das pessoas com deficiência. E a indicação de hoje é o Enigma de Caspar Hauser, que é um filme mais antigo, mas é um filme bem rico,
que é um filme de 1974, um filme alemão, que vai mostrar na Alemanha de 1828, né, uma história real, quando um jovem de 16 anos, que é o Caspar, ele foi encontrado, né, e ele é encontrado ao longo da vida dele, ele não tinha tido nenhum contato com outras pessoas, ele sempre cresceu isolado, e aí então ele não tinha desenvolvido a fala, o caminhar, e aí então mostra nessas tentativas da sociedade, né, de reintroduzi-lo, né, na sociedade e de educá-lo e desenvolvê-lo, né, então dá pra ver várias dessas concepções que a gente falou, né, inclusive porque o Caspar não se sabia o motivo dele ter sido abandonado, mas o entendimento que se tinha na época é que ele tinha sido abandonado por causa de uma deficiência, né, então mostra bem essa realidade que a gente conversou. Então, aqui as nossas referências. E muito obrigada. Espero que a aula tenha sido proveitosa para todos. E nos vemos na próxima aula para a gente continuar nossos estudos. Até mais. Um abraço.